Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio-Dia. Antes de começar, deixa eu só dar um recado. O seminário da semana que vem, excepcionalmente, vai ser no auditório 2. O auditório 2, você sabe, entrando no IAG, virando à direita. E, bom, hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Tatiana Laganá. A Tatiana é pós-doc no Núcleo de Astrofísica Teórica da Unixul. Ela fez a graduação aqui no Instituto de Física da USP, a pós-graduação aqui no IAG. É especialista em aglomerados de galáxias, estuda vários aspectos das galáxias de aglomerados e do meio interaglomerado, e vai nos falar hoje então sobre os aglomerados de galáxias. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Então, como o Bens falou, meu nome é Tatiana Laganá, eu tenho um projeto de jovem pesquisadora no Núcleo de Astrofísica Teórica na Universidade de Cruzeiro do Sul. E hoje vou contar um pouco para vocês sobre os aglomerados de galáxias, né? Então, para a gente começar a situar primeiro vocês nessas grandes estruturas, aqui eu quero mostrar primeiro a dimensão das estruturas que eu vou estar falando para vocês aqui hoje, né? Então, essa daqui é uma imagem do nosso sistema solar. Então, se a gente... Então aqui o nosso sistema solar, com os 7 planetas e o Sol, ocupa aqui essa posição na nossa galáxia, ou seja, é um pontinho aqui já numa estrutura ainda maior, nessa posição aqui de um braço. A gente, quando observa o céu em regiões claras, livres de poluição e interferência luminosa, a gente até consegue ver aqui essa estrutura da Via Láctea, né, o braço da Via Láctea. E agora, se a gente der um passo ainda mais para fora, a gente começa a chegar em estruturas do tamanho dos grupos de galáxias, ou seja, são estruturas que vão ter algumas, ou seja, 3, 4, até dezenas de galáxias, de estruturas como essa, que são os grupos de galáxias. Esse daqui é o grupo local, onde as duas principais galáxias a nossa, né, a Via Láctea, e aqui Andrômeda. E aqui algumas galáxias satélites. Então, chegando um pouco nas estruturas que eu vou contar para vocês hoje, essa é uma imagem no óptico de um grupo que a gente vem estudando. Então, se vocês repararem, tem algumas galáxias aqui, 3 que fazem parte dos grupos. E agora, se a gente ainda for um pouco mais para uma dimensão maior, a gente tem os aglomerados de galáxias, já com centenas a milhares de galáxias compondo essas estruturas. Então, esse daqui é o aglomerado de Abell 1689, onde a gente pode ver aqui inúmeras galáxias que compõem essas estruturas. Então, são esses os objetos de estudo que eu vou contar aqui para vocês hoje. Então, só uma noção básica, porque algumas pessoas ainda trabalham com unidades, tipo unidades astronômicas. Então, nossa regra, nossa balança aqui para essas estruturas, ou seja, para massas, né, pesos e medidas, a gente usa o quiloparsec. Então, aqui só dando uma ideia para vocês, então uma unidade astronômica é da ordem de 10 a 8 quilômetros. O parsec vai ser 10 a 5 unidades astronômicas, o que corresponde mais ou menos a 10 a 13 quilômetros. Ou seja, vocês podem ter ideia da dimensão dessas estruturas, né? Então a gente usa, ainda como se não bastasse o parsec, a gente usa o múltiplo dele de 1000, né? Então, que é o quiloparsec, e o megaparsec. Então, são coisas da ordem de 10 a 16, 10 a 19 quilômetros. E aqui, os aglomerados de galáxias têm massas da ordem de 10 a 14, 10 a 15 massas solares. E aqui a massa do Sol, que tem mais ou menos 10 a 30 quilos, vai ser a nossa unidade de medida. Então, eles têm mais ou menos essa massa dentro de 2 a 3 megaparsecs. Então, são as grandes estruturas do universo. Então, contar um pouco da história dos aglomerados de galáxias para vocês. Lá no século XVIII, o Messier e o Herschel começaram a observar uma concentração de nebulosas perto aqui
da constelação, ou na direção de Virgo, que é essa constelação aqui, e Coma Berenice, que é esse pedacinho aqui. Então, na verdade, o que ele começou a observar é que tinha uma concentração de objetos, que ele até então não sabia o que era, nessa direção. Então, além disso, em 1901, o Kapteyn escrevia a Via Láctea como um disco com o Sol no centro. Então, nessa época, se vocês virem, então a gente está falando aqui do início, né, do século XX, então é 1900, a gente ainda não tinha bem definida qual era a estrutura da Via Láctea, ou seja, da nossa galáxia, e nem de objetos que estavam fora dela. Então, por essa imagem, a gente vê que essa era a ideia do que eles tinham da nossa Via Láctea, e o Sol ocupava quase a posição central, o que era meio comum na época. Sempre a gente coloca, né, o observador no centro, como foi com o Sistema Solar e com a Terra há muito tempo atrás. Em 1914, o Hertzsprung determina a distância do primeiro objeto extragaláctico. Então, extragaláctico é que está fora da nossa galáxia. Então, a astronomia extragaláctica ela é muito recente. Então, ela começa a datar de 1914, 1920. Por que isso? Em 1920 começa o grande debate, que se conhecia como um grande debate. Os astrônomos discutiam principalmente o tamanho da nossa galáxia e a estrutura dela. Então, eles ainda não sabiam, nessa época, determinar distâncias de forma precisa para saber se outros objetos estavam dentro ou fora da nossa galáxia. Então, eles não dispunham desse conhecimento para a determinação das distâncias, o que levou às intensas discussões sobre esses dois principais pontos. Qual era a estrutura da nossa galáxia, quais são seus limites, e qual que é a verdadeira natureza dessas nebulosas que o Herschel e o Messier começaram a observar na direção de Virgo e Coma Berenice. Então, os dois principais astrônomos desse grande debate foi o Shapley e o Curtis, com ideias bastante distintas, né? Então, o Shapley, ele na verdade falou que o diâmetro da nossa galáxia é da ordem de 100 kPa. Aquelas nebulosas espirais, elas não são comparáveis à nossa galáxia, e elas, na verdade, são alguns objetos que pertenciam à nossa galáxia. Já o Curtis, tem aqui uma imagem dele, falava que a nossa galáxia era muito menor, então ela tinha da ordem de 10 kPa. Essas nebulosas espirais que o Herschel e o Messier tinham observados, na verdade, eram galáxias semelhantes à nossa, que na verdade eram os tais universos ilhas, que lá atrás o Kant já tinha mencionado, e elas estão localizadas a uma distância que variava de 150 kPa até 3.000 kPa. Então, para esse tamanho que ele determinava da galáxia de 10, elas eram, na verdade, objetos extragalácticos. Então, como vocês podem ver, foi aqui em 1920 que começou essa discussão de outras galáxias, que não a nossa, e que começaram a perceber que tinha muito mais coisa no universo para fora da nossa galáxia. Então, começa a astronomia extragaláctica. Então, aquelas nebulosas que o Herschel e o Messier tinham observado no final do século XVIII, na verdade era o aglomerado de Coma e Virgem, que hoje a gente sabe, e aqui começa o estudo dos aglomerados de galáxias. Então tudo isso é muito recente comparado com a história da astronomia. Então, contando agora um pouquinho sobre esses objetos para vocês, acho que a gente está mais acostumado com essas imagens no óptico dos aglomerados de galáxia, né? Então, onde a gente vê aqui as galáxias que compõem o aglomerado, mas se a gente observar ou fizer observações em outras frequências, e aqui, por exemplo, no raio-x, a gente vai ver que esses aglomerados são compostos também por um gás quente que permeia essas galáxias. E aqui, talvez para a frustração dos astrônomos, né, se a gente contar em massa, a massa dos aglomerados, apenas 2% se deve às galáxias. Ou seja, o menor dos componentes dos aglomerados são as galáxias.
O gás intraaglomerado compõe 13% da massa dessas estruturas e a maioria, na verdade, 85%, é de matéria escura, que é detectada apenas indiretamente. Então, essa daqui é o que a gente chama da matéria bariônica, né, a matéria tradicional, que a gente costuma observar. E é, na verdade, esse daqui, né, as galáxias e o gás intraaglomerado, que eu vou contar em mais detalhes para vocês nesse seminário. Então, só aqui uma observação. Estava escrito nesse slide que as galáxias compõem 2% em massa e o gás 13%. Para todos os sistemas? Não, nem sempre. Então, se a gente observar esse gráfico aqui, então, em azul eu tenho aqui a fração de massa estelar, ou seja, a massa de todas as estrelas das galáxias sobre a massa total. Em verde, aqui a massa do gás, a fração de massa do gás, então é a massa do gás pela massa total. E aqui a massa do sistema. Então, como eu disse lá no começo para vocês, os aglomerados eles têm da ordem de 10 a 14, 10 a 15 massas solares. Os grupos, da ordem de 10 a 13, mais ou menos. Então, se a gente olhar os grupos, então para cá são objetos menos massivos, ou seja, grupos, e aqui os objetos mais massivos, que são os aglomerados. Então, quanto menor a massa dessas estruturas, mais a divisão entre massa do gás e massa de estrelas fica comparável. Só em aglomerados bem massivos é que a fração de estrelas é realmente muito baixa e o gás compõe a maior parte da matéria bariônica desses sistemas. Então, agora vamos falar um pouco dessas duas estruturas que elas coexistem nos aglomerados de galáxias, né? Então, como eu falei aqui, essa é uma observação no óptico do Abell 1835. Entre outras frequências, a gente pode observar as galáxias não só no óptico, mas no infravermelho e outras. A gente observa principalmente aqui as galáxias, né? Então a gente teria informação da população estelar que compõe essas galáxias, enquanto as observações em raio-x mostram esse gás. Então, ó, se vocês virem essas duas imagens, estão exatamente no mesmo, na mesma escala. Então, tem 1.2 megaparsec e aqui a gente não tem assinatura nenhuma dessas galáxias. Então, é como se a gente fizesse um raio-x do nosso corpo, né? A gente teria outra informação dessas estruturas. Esse gás é super quente, ele tem temperaturas da ordem de 10 a 7 Kelvin e super rarefeito. Então tem aproximadamente 10 a menos 3 partículas por centímetro cúbico. E é claro que galáxia e gás interagem entre si e eles têm influências um no outro. Então, só relembrando, talvez vocês já saibam isso, esse daqui é o diagrama de Hubble, onde ele achava que tinha uma sequência evolutiva, né, nas galáxias. Essas são as galáxias elípticas, indo para cá as espirais, sem barra e com barra. A maior parte das galáxias que compõem o aglomerado são as galáxias elípticas. Então, são galáxias velhas, quase sem nenhuma formação estelar. As galáxias espirais são poucas, se concentram mais na periferia dos aglomerados. Então, um jeito de se detectar essas estruturas no universo é fazer, por exemplo, o que a gente chama de um diagrama cor-magnitude. O que é isso? São observadas as galáxias dos aglomerados em, no mínimo, duas bandas. Aqui, por exemplo, a banda G e R, né? Então a gente faz a banda G menos R, aqui no índice de cor, pela banda R. Os aglomerados de galáxia, eles apresentam essa estrutura aqui, que é chamada sequência vermelha das elípticas, que só aparece nesse tipo de estrutura. Então, fazendo um mapeamento das galáxias do universo, se a gente conseguir fazer um diagrama como esse, é um dos métodos que a gente tem para se detectar esse tipo de estrutura no universo. Então, aqui, como vocês podem ver, a maior parte das galáxias do aglomerado realmente... aqui vermelhas seriam as elípticas, e as azuis seriam as espirais.
Então, agora contando um pouco da influência daquele gás quente e rarefeito nas galáxias. Então, a principal influência seria a pressão de arraste, que é um mecanismo físico que acontece. O gás do aglomerado que permeia a galáxia, ele é um gás quente. O gás das galáxias já é um gás que está a uma menor temperatura, é um gás frio. As galáxias, quando elas estão se movendo, né, no aglomerado, elas têm um certo movimento e tem uma diferença de pressão entre esse gás, que é a pressão de arraste. Então, o gás do aglomerado acaba arrancando parte do gás das galáxias que o compõem para o meio intra-aglomerado. Então, aqui eu mostro uma imagem de uma galáxia, que é a NGC 4522, faz aqui parte do aglomerado de Virgo, lá detectado pelo Messier. E se a gente der um zoom nessa galáxia, a gente percebe aqui, ó, essa estrutura filamentar sendo quase, que é o gás dessa galáxia sendo arrancado para o gás intraaglomerado conforme ela se move aqui no aglomerado de Virgo. Se a gente olhar aqui em raio-x, a gente vê aqui a galáxia e aqui umas plumas, ou, se vocês tiverem muita convicção, aqui um certo rastro deixado da trajetória dessa galáxia dentro do aglomerado. Já se a gente pensar na influência das galáxias no meio, a principal influência seria o enriquecimento químico desse gás intraaglomerado. Então, como a gente sabe, os primeiros elementos eles foram produzidos nos 3 primeiros minutos do Big Bang, mas formam apenas hélio, hidrogênio, hélio, lítio e berílio, ou seja, esses 4 elementos aqui da tabela periódica. Todo o resto dos elementos, na verdade, foi processado no interior de estrelas massivas, as supernovas, e eles, de certa forma, são devolvidos para a galáxia e para o meio intraaglomerado. O universo... Aqui, o universo, na verdade, ele é composto 73% de hidrogênio, 26% de hélio e apenas 1% dos outros elementos químicos que a gente conhece. Então, esses átomos foram produzidos no interior de alguma estrela e alguns mecanismos físicos, na verdade, levaram esses elementos para o gás intraaglomerado. Então, eu vou contar para vocês um pouco da astronomia de raio-x dos aglomerados de galáxias, né? Então, acho que as imagens no óptico são mais frequentes. Esse, na verdade, o raio-x, eu estudei muitos aglomerados em raio-x no doutorado. Então, queria falar um pouco de como é a ciência em raio-x dessas grandes estruturas. Então, falando aí com o Einstein, o Rosati e o Aska, enfim, aqui tem o tempo de vida deles, né? Eles duraram até mais ou menos 2000, o ano de 2000. E hoje a gente tem 3 satélites em operação, que é o Chandra, o XMM Newton e o Suzaku. Então, o Chandra e o XMM foram lançados em 99, o Suzaku é um satélite japonês que foi lançado em 2005 e os 3 ainda estão em operação até hoje. Então, essa daqui é uma imagem do satélite XMM Newton. Eles têm, na verdade, características bem diferentes. Então, o Chandra, que é um satélite americano, ele tem uma resolução espacial muito boa. Então, quando a gente quer observar estruturas em detalhes ou menores estruturas, esse é o melhor satélite para se observar. O XMM já dá uma ideia mais geral, o campo de visão dele é maior dessas estruturas. E o Suzaku, na verdade, tem o maior campo de visão. Então, é o único que consegue estudar os aglomerados lá na periferia, né? Porque a gente, na verdade, não tem ainda um limite bem definido dessas estruturas. Não tem nenhuma plaquinha que fala, oi, aqui acaba o aglomerado. Não é como planeta ou estrela, que tem uma região bem delimitada, uma fronteira bem definida de onde é o fim. Então, como vocês vão ver um pouco mais para frente, os aglomerados ainda estão em formação. Então, essa daqui, esse satélite, o Suzaku, é um dos que consegue pegar essa periferia dessas estruturas. Então, como são
os dados desses satélites, né? Então, na verdade, a gente tem só, vocês sabem isso, mas lembrar que os satélites em raio-x ficam todos em órbita, né? A atmosfera terrestre barra raio-x, então não tem nenhuma vantagem romântica em fazer astronomia de raio-x usando esses satélites que a gente não vai observar, não vai para nenhum observatório fazer imagens bonitas. A gente realmente fica na frente do computador esperando só os dados, né? Então eles vêm na forma de uma matriz de 4 dimensões, vamos dizer assim, que na verdade é a posição x e y daquele fóton de raio-x, a energia do fóton e o tempo que ele foi detectado. E aí tem outras informações, como a qualidade, o padrão de detecção, enfim, alguns outros instrumentos para a gente poder trabalhar com essas imagens. Então, aqui uma imagem, né, ou seja, a projeção x e y dá uma imagem em raio-x. E o que é, na verdade, essa imagem em raio-x? Então, lembrando, o mecanismo de emissão desse gás é o bremsstrahlung térmico. Então, a gente tem a altas temperaturas, o elétron e o próton dissociado. Então, quando o elétron passa aqui perto do próton com a trajetória defletida ou desviada, ele perde energia emitindo o fóton em raio-x. Então, esse daqui é o mecanismo de emissão. Se a gente olhar a emissividade desse gás, que está aqui, ele na verdade a dependência ele é proporcional à densidade ao quadrado e à raiz quadrada da temperatura. Então, basicamente, o que essa imagem raio-x nos mostra é a distribuição espacial da densidade do gás, daquele gás quente e rarefeito que a gente tem. Outra coisa que a gente pode fazer com esses dados em raio-x, então eu mostrei aqui a projeção x e y, que é a imagem. Se a gente fizer, na verdade, a distribuição de energia, né? Então, fizer um histograma da energia dos fótons em função do tempo. A gente tem o espectro, então se a gente olhar aqui, essa linha contínua é o bremsstrahlung térmico, e aqui a gente vê várias linhas de emissão dos elementos químicos, como eu falei para vocês, vieram lá das estrelas, das galáxias, membro desse aglomerado. Então, quanto menor a temperatura do aglomerado, mais linhas de emissão a gente consegue ver, oxigênio, ferro, silício. Então, esse daqui é um aglomerado que tem 2 keV, ou seja, 2 vezes 10 a 7 Kelvin. E esse daqui já é um aglomerado um pouco mais quente, de 5 keV. Então, cada keV tem 10 a 7 Kelvin. Então, esse daqui é 5 vezes 10 a 7 Kelvin. Então, vocês viram que as linhas aqui já diminuiu a intensidade dessas linhas. E aqui, isso daqui, na verdade, é um espectro teórico. Então, seria muito bom se a vida fosse assim. Se vocês virem, deixa eu ver para cá. A linha que ainda é mais intensa é aqui a linha do ferro, né, do complexo do ferro. E é essa linha que vai determinar a abundância química dos elementos no gás intraaglomerado. Então, disso, na verdade, o que a gente tem observado é isso aqui. Então, a gente tem o contínuo, que é do bremsstrahlung térmico, e aqui o complexo do ferro. Então, dá para ver que quase todas aquelas linhas dos elementos desapareceram, né? Então, é muito difícil de detectar os outros elementos no gás intraaglomerado. Precisa de observações muito profundas, né? Ou seja, de bastante tempo de observação para a gente conseguir detectar aquelas linhas. E é através do ajuste do bremsstrahlung térmico com as linhas de emissão que a gente consegue determinar a temperatura e a metalicidade desse gás. Então, o que a gente pode fazer de ciência com isso, né? A gente pode mais ou menos mapear qual é a distribuição de temperatura e abundância aqui. Infelizmente, quando eu falo metais, vocês podem entender quase sempre ferro, porque é a linha que é proeminente no espectro. Então, mapeando aqui, esse é um mapa, ou seja, a distribuição espacial de temperatura. Então, azul é a região mais fria, vermelho é a região mais quente e o amarelo é o intermediário, né? Então, o centro do aglomerado
é mais frio e ele vai aumentando a temperatura para a borda. E qual que é o interesse de fazer a distribuição espacial de temperatura no gás intraaglomerado? É, na verdade, através desses mapas que a gente consegue determinar a assinatura ou a trajetória da formação dessas grandes estruturas. Então, poderia aparecer traços mais quentes em alguma direção privilegiada. Então, a gente consegue ter indícios de como foi a formação dessas estruturas. Os metais, então, a mesma distribuição agora espacial do ferro, né, dos metais. Então, aqui é a região de maior abundância, aqui o vermelho é de menor e aqui o azul menos ferro. E, do mesmo jeito, esses mapas a gente consegue traçar a história ou a evolução química, ou a história do enriquecimento químico dos aglomerados de galáxia. Então, se está associado, por exemplo, o excesso de ferro, ele está associado com a galáxia central, como varia radialmente a abundância desse elemento, e a partir dessa análise, sempre comparando com o óptico, com a distribuição espacial das galáxias, a gente consegue tentar dizer qual foi a trajetória, a evolução desse aglomerado no processo de formação. E essa daqui é a imagem desse aglomerado. Então vocês veem que é uma imagem bastante regular. Aqui são isofotas quase circulares, né? Então não aparece nenhuma perturbação. Então se a gente tivesse ainda assim, por exemplo, umas elipses, a gente ainda poderia dizer que tem alguma estrutura nesse alongamento da elipse. Esse daqui é um aglomerado que a gente chama de aglomerado relaxado, né? Ele não apresenta, parece que está em equilíbrio térmico. Então, caracterizando um pouco essas estruturas, como se formam os aglomerados, né? Então, é o que a gente chama de cenário de formação hierárquica, onde as grandes estruturas, os aglomerados de galáxias, vão se formar a partir das menores. Então aqui a gente teria as galáxias sendo formadas em alto redshift, lá no passado. Elas vão, na verdade, interagindo gravitacionalmente, formando pares, depois grupos e, finalmente, os aglomerados de galáxias. Então, se a gente olhar, essa daqui já é uma imagem da simulação. Na verdade são snapshots, são pequenas imagens de uma simulação numérica em diferentes épocas. Então aqui, isso daqui é redshift, como eu aqui usei, mas é redshift, isso daqui é o mais passado, então da esquerda para a direita a gente está se aproximando do universo hoje. Então isso daqui seria a distribuição de matéria escura. Essa daqui é a idade do universo nesse redshift. Então, se a gente observar, aqui a gente vê uma estrutura filamentar, que a gente chama de teia cósmica, da distribuição de matéria escura, onde nessas regiões de intersecção desses filamentos, são as regiões de maior densidade, aonde vão se formar essas estruturas. Se a gente vir isso daqui, as estruturas pequenas precisam fluir, né, para algum lugar comum, interagindo gravitacionalmente para formar os aglomerados de galáxias. Então, reparem que mesmo em alto redshift, ou seja, em redshift 6, 20, o universo já apresenta regiões de sobredensidade. Então, já apresenta regiões aqui, esses pontinhos azuis, de maior densidade comparado com o resto. Então, evoluindo aí no tempo, então aqui redshift 2, esse universo já passa a ser dessa forma, ou seja, a matéria, na verdade, ao redor começou a interagir gravitacionalmente. A gente já tem essas estruturas formadas, começando a se formar, então a gente vê já halos maiores. Aqui, redshift 1, já de 2 a gente começa a ver que tem uma estrutura, e aqui em redshift 0 a gente vê um grande aglomerado formado. Então, mais ou menos em torno desse redshift,
torno de 1, que o gás fica quente o suficiente e a gente consegue observar em raio-x. Então é nesse processo de formação, de colapso, que o gás esquenta e atinge essas temperaturas altas da ordem de 10 a 7, 10 a 8 Kelvin, emitindo em raio-x. Então, na verdade, os aglomerados vão ser aqui a região central desses filamentos, que ainda estão se formando. Então, aqui eu coloquei uma simulação. Então, esse quadro aí, azul, mostra a distribuição de matéria. Então, aqui vocês têm o redshift correndo, e aqui o tempo desde o Big Bang. E aqui a temperatura do gás. Então, se vocês virem, lá no começo a gente começou a ver o azul, né? Aqui a matéria escura, e ainda não via quase nada de raio-x, ou seja, o gás ainda não estava tão quente para a gente ver. E a gente começa a ver que é exatamente nessas regiões aqui, da intersecção desses filamentos, que tem aqui a formação dos aglomerados e aqui das estruturas aqui, ó, em raio-x. Então vai ficando cada vez mais quente. Essa daqui é a massa estelar, ó, que está sendo formada ao longo do universo. Então essa daqui é uma simulação que chama Illustris, que até saiu recentemente acho que na Nature. E essa é uma das simulações, né, de formação. Se vocês quiserem ver outras coisas, vocês podem entrar nesse site que tem muita coisa para ver. Então, deixa eu acabar. Então, vai ficando cada vez mais, os nós, né, cada vez mais brilhantes, ou seja, mais matéria escura. E aqui a matéria bariônica, que seria o gás e as galáxias, elas seguem a matéria escura, porque como a matéria escura predomina a massa, então o poço de potencial basicamente é determinado pela matéria escura. Então o gás e as galáxias seguem a distribuição de matéria escura. Então, tá aí quase acabando. Tá no final que a gente veria hoje. Então vocês viram que começou com uma região filamentar, né? Tá aqui, na verdade, poucas no fim. Foi juntando, né? O cenário hierárquico, então os pequenos, as menores estruturas foram formando essas grandes estruturas. Então aí essa simulação, né? Chama The Illustris Simulation. Então a colaboração é basicamente por essas pessoas fizeram, então, Volker Springel, Mark, Falkenberg, enfim, essas outras que fizeram essas simulações, e tem muito mais coisa lá. Então, e será que tudo isso bate com o que a gente observa, essa estrutura filamentar? Sim. Então, se a gente fizer um mapeamento das galáxias, a gente, na verdade, vê aquela estrutura filamentar mostrada nas simulações. Então, isso daqui, na verdade, são todas as galáxias observadas pelo SLOA, Digital Sky Survey, que é um satélite de mapeamento, né, é o SDSS. Aqui está em redshift, né, uma fatia do céu em redshift. Então, quanto mais aqui perto da borda desse círculo, mais para o passado. Claro, está mapeado até 0,14, né? Mas já dá para perceber que a estrutura aqui é bastante filamentar, muito parecida com a que é vista, né, nas simulações. Que bom, porque assim o nosso modelo descreve bem o universo. Então, o que mais dá para fazer com os aglomerados de galáxias, né? Então, agora falando um pouco como eles são as últimas estruturas a se formar no universo, as mais massivas, porque eles se formaram nas menores estruturas. Eles conseguem, os aglomerados, a gente consegue, através de observações, colocar vínculo nos modelos cosmológicos. Então, de duas formas, né? Uma é através aqui da contagem dos aglomerados de galáxia em função da massa. Então, aqui
a gente tem de novo um histograma, então é o número de estruturas com massa maior de 10 a 14 massas solares, ou seja, foi definido que para ser aglomerado tem que ter no mínimo 10 a 14 massas solares. E aqui, então, em função da massa. Então, aqui, o número de estruturas com 10 a 9 massas solares, teria mais ou menos, sei lá, nem 100 estruturas, aqui em redshift 0, que é a linha preta. Então, os aglomerados, isso daqui vai em função da massa, né? Aqui, 10 a 13, mais ou menos, é onde a gente teria a formação dos grupos. E aqui, 10 a 14, 10 a 15, seria a formação dos aglomerados de galáxia. Aqui, as diferentes linhas, na verdade, são observações em diferentes redshifts. Então, diferentes modelos preveem número dessas estruturas diferente. Então, aqui, para um modelo de matéria escura fria, né, para o lambda CDM, a gente teria aqui, ó, em redshift 1 e 0, então a formação aqui dos aglomerados de galáxia, não mais que aqui 10 a menos 4 formado, 10 a menos 3 aglomerados dentro de um certo volume. Então é exatamente contando o número de estruturas dentro de um volume que a gente consegue colocar vínculo nos modelos. Porque diferentes modelos prevêem formação de um número diferente de estruturas. Então, ó, em redshift aqui 16, esse daqui é um redshift super alto, né? Mas não tem nenhuma estrutura com massa maior a 10 a 12 massas solares. Então vamos supor que detectasse uma estrutura com massa de 10 a 13 massas solares nesse redshift. Então esse modelo não descreve bem o nosso universo, certo? Porque se foi encontrado, não está batendo aqui com um modelo. Então, aí a ciência dos aglomerados de galáxia que eu queria deixar para vocês, né? O que dá para se fazer de estudo científico usando informações no óptico e em raio-x dessas grandes estruturas. Então, mapeando a temperatura e os elementos, a gente consegue saber a história de formação e evolução dessas estruturas, tanto a evolução química como a história dinâmica, né, dos aglomerados. Então, aqui a variação dos baryons em função da massa, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, mostrando a fração de massa de estrela e a fração de massa do gás em função da massa do sistema. A gente consegue saber quanto que a gente tem, qual a composição dessas estruturas, porque parece que não é sempre igual. Então a distribuição de matéria parece que varia com a massa de grupos para aglomerados. A gente consegue colocar vínculo nos parâmetros cosmológicos, então por fração de halo e fração bariônica. Se a gente conseguir observação de aglomerados em alto redshift, a gente consegue pegar a formação dessas estruturas, então ver como elas se formam, qual é a distribuição da galáxia e do gás no processo, ou seja, quando eles estão nascendo, né, na formação, na época de formação. Essas estruturas são recentes, então aglomerados ainda em processo de fusão vão ter uma distribuição de galáxias e do gás diferente daqueles aglomerados que já estão ali bem estabelecidos. Então esse daqui é um pouco da ciência que dá para fazer com essas grandes estruturas. Então era mais ou menos isso que eu tinha para contar para vocês. Obrigada pela atenção.